nós daremos início à continuação, ao ensino. E hoje meditaremos em Apocalipse capítulo 11. E nós iremos hoje encerrar a sétima trombeta. Quem está nos acompanhando desde o início tem observado que o Apocalipse ele é uma sessão, a história contada 7 vezes de maneira diferente, e todas elas Deus tem mostrado que Ele volta, Jesus volta. Em todas as 7 Ele volta de maneira diferente. O Apocalipse capítulo 11 diz o seguinte, queria que você me acompanhasse aí para que nós pudéssemos refletir juntos. Apocalipse capítulo 11, na minha Bíblia tem um título que diz Ordens para medir o santuário de Deus. Apocalipse 11:1 diz: Foi-me dado um caniço para medir, um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá, e matará e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles os que viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz do céu dizendo: Subi para ali. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo
que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos quanto os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Amém? O capítulo 10, que foi o último que nós meditamos, nós tivemos a visão de um anjo forte que aparece a João, e ele dá a missão dele comer um livro, um livrinho, a gente vê também a expressão um livrinho. E no final do capítulo 10, o versículo 11, para ser necessário, João ele recebe a missão de comer o livro. E depois de comer o livro, o João ele tem a missão de profetizar no verso 11 a respeito de muitos povos, línguas e nações. Então nós vimos aqui que entre o capítulo 9, entre o capítulo 10 e 11 acontece um interlúdio, que é um tempo, uma pausa entre as trombetas, para mostrar que o povo de Deus está protegido. E o final do capítulo 10, João ele tem a missão de profetizar sobre povos, línguas e nações, E nós podemos entender que é a missão da igreja, a proclamar o evangelho, a pregar a tempo e a fora de tempo, que é uma obrigação nossa a comer, as escrituras, a conhecer, as escrituras, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E no capítulo 11, nós vamos ver agora esta cena de uma forma um pouco diferente. João ele vai ter a missão de medir o santuário, E a frase do dia de hoje, aí no nosso estudo, diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Martinho Lutero foi quem disse essa frase, e é muito curioso, essa frase, porque aqui nos ensina que nós não podemos, aceitar tudo que é pregado nas igrejas, pelos pregadores. Tudo nós temos que pôr à prova, mesmo que essa mensagem ressuscite os mortos, se ela não tiver base nas Escrituras, ela deve ser rejeitada. Mesmo que o homem venha aqui, revele seu CPF, mesmo que ele diga que você vai ser um empresário, que Deus vai te dar uma casa, que a sua conta bancária vai ter muitos dígitos de zero. Se não tiver
é enquadrado nas Escrituras, isso deve ser rejeitado, né? Apocalipse 11, nós podemos ver aí o título, né, no nosso estudo: Deus preserva as suas testemunhas e estabelece o seu reino, né? A introdução mostra: a caminhada cristã nunca foi prometida como fácil. Pelo contrário, Jesus nos alertou sobre as perseguições, desafios, tribulações. O capítulo 11 de Apocalipse nos mostra que, mesmo em meio ao caos, a oposição de Deus, mesmo em caos e oposição, Deus permanece no controle e protege o seu povo e garante que seu reino triunfará, né? Isso é uma verdade bíblica, né? O evangelho nunca foi a vida fácil. O evangelho nunca foi ser rico nessa terra, mesmo que você possa ser rico, mas a promessa do evangelho é a salvação. E em meio à salvação virá as tribulações, perseguições. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? O próprio Jesus disse: vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome, né? E Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, né? Em Mateus 24, esse vai ser salvo, né? Então, essa é a verdade das Escrituras. A promessa, ela é eterna e ela nunca foi terrena. Aquilo que nós conquistamos nesse mundo terreno é apenas um ato da misericórdia e da bondade de Deus, né? Então, se hoje nós temos uma casa, se hoje nós temos um carro, se hoje nós temos um bom emprego, se graças a Deus ninguém aqui passa fome, nem todo mundo aqui tem um lugar para dormir, tem um cobertor para se enrolar, isso não é promessa da Escritura, mas é um ato de misericórdia do nosso Deus, né? E um ponto alto aí, o primeiro ponto alto diz: o capítulo 11 de Apocalipse é ainda um interlúdio antes do toque da sétima trombeta. Vimos no capítulo 10 sobre o anjo forte com o livrinho na mão, e como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar. O segundo ponto diz: a igreja precisa interiorizar a palavra, comer a palavra e proclamar a palavra. Essa palavra é doce e também amarga, doce para quem proclama e amarga para quem a rejeita. Ela traz vida e também juízo. No capítulo 11 veremos de forma viva a missão da igreja no mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. O foco deste capítulo é mostrar que, mesmo quando o mundo parece vencer, Deus tem a palavra final, né? Então, vamos dar início. A igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido. Versículo 1 e 2. Vamos ler comigo. Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Observem vocês que os dois primeiros versículos, João ele tem a ordem de medir o santuário. É como se ele tivesse uma trena, né? E vou medir a igreja. Qual o tamanho
né, que daria, né? João ele tem essa ordem e ele tem que medir a parte do santuário de Deus. No Antigo Testamento, quando tinha-se o tabernáculo, né, tinha o santuário, a parte de dentro, né, onde os sacerdotes entravam, e tinha a parte exterior, onde se fazia o sacrifício. E dentro do santuário tinha um lugar santo do santo, aonde somente o sumo sacerdote, que na época era Arão, ele entrava, somente ele. Ali tinha a arca da aliança e ele fazia a expiação, ele fazia o sacrifício, oferecia o sacrifício a Deus, né? E ali o pecado do povo era perdoado, né? E aqui João ele tem a missão de medir a parte de dentro desse santuário, a parte interior de dentro, mas não era para medir a parte do átrio externo, a parte de fora do santuário. Só que aí nos gera a pergunta, no nosso estudo eu coloquei a pergunta: o que simboliza esse santuário? No Antigo Testamento, precisava, né, fazer-se o santuário para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Mas aqui em Apocalipse, esse santuário, no nosso estudo aí diz, simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. A visão dispensacionalista, ela entende, ela acredita que João está falando de um santuário literal que será reerguido em Jerusalém e um santuário físico. Os pré-milenistas acreditam que este santuário está falando da salvação dos judeus e não da igreja. Só que eu deixei um versículo aí. Deus diz no Novo Testamento, o Novo Testamento ensina que Deus ele não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Olha só o versículo que eu coloquei aí, eu acho que ele é o de 1 Coríntios. É consenso que o templo de Deus com ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitareis, e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. O Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja, e não um prédio. Deus mostra na igreja, mora na igreja por meio do seu Espírito. Portanto, a igreja é o seu santuário. Olha só o ponto B. O santuário representa as pessoas que oferecem incenso e oração. Observa o verso 1, a parte B do versículo, quando ele tem a missão de medir um altar, a parte B do verso 1 diz: dispõe, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele o adoram. Então observa que João ele tem a missão, de medir as pessoas. Eu coloquei aí, 2 Coríntios 6,16 diz, ou seja, um símbolo de todos os verdadeiros cristãos. Verso 2 Coríntios, verso depois 17 diz: por isso, sai daí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e vos recebereis. Então observa que aqui João, a visão pré-milenista, ela acha que esse santuário, João está falando dos judeus. Mas se nós pegarmos as passagens da Bíblia, nós vamos ver que nós somos esse santuário. A própria Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo.
né? Só que João ele tem que medir esse santuário. E o que significa medir o santuário? Passagens aí no nosso estudo, passagens do Velho Testamento, como Ezequiel e Zacarias, essa medição significa apartar o povo de Deus do profano, para estar completamente seguro e protegido de todo dano. Medida é uma imunidade contra os danos. Essa referência que João aqui tem, essa ordem de medir, ela vem de Zacarias 2:1, aonde ele tem que medir o povo como é uma proteção. Vamos ler comigo Zacarias, o profeta Zacarias. Ele é um profeta menor, né? Fica quase que encostado no Novo Testamento. Livro de Zacarias, ele é pequeno, aí fica difícil de encontrar. Oséias. Todos encontraram? Ok. Quem encontrar aí pode ler o verso do 1 ao 5. Olhei em seguida e vi um homem com uma corda de medir na mão. Perguntei: onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua luz. Observe que o verso 5, essa ideia de medição, ela vem do verso 5, pois o verso 5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então essa ideia de medição, ela é uma ideia de proteção. Deus aqui está mostrando, João aqui está mostrando que Deus, ele está protegendo os verdadeiros cristãos, né? E nós podemos ver no verso 2, de Apocalipse 11, no verso 1 ele tem que medir todo o povo de Deus e os que adoram, proteger os verdadeiros cristãos. Todo aquele, não é todo aquele que está na igreja, mas todo aquele que serve Jesus verdadeiramente, né? O verso 2 diz: não meças a parte do átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, a estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então nós podemos entender que Deus, essa ideia de medir é uma proteção, que Deus protege o seu povo. No nosso estudo aí eu coloquei Salmo 121, verso 7 e 8, diz que o Senhor guarda a vida do seu povo. 2 Timóteo 2,9, o Senhor conhece os que são seus, né? Zacarias 2 aí é a mesma referência, é a mesma figura que aparece nos 144 mil selados de Apocalipse 7, e onde os homens recebem o selo de Deus, né? O Apocalipse 7, né, quando tem os 4 anjos segurando os 4 ventos, um quinto anjo aparece e diz: ó, segura os ventos, até que nós selarmos aqueles que são os servos de Deus. Então observa que Deus aqui ele está protegendo
toda a igreja, desde a primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Mas notem no versículo 2 que vai aparecer uma numerologia em uma simbologia. Observe o verso 2: mas deixa da parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Quem é os gentios? Os gentios na época de João e até hoje são considerados todos aqueles não judeus, todos aqueles que não nasceram em Jerusalém, né? Na época os romanos, na época os babilônios, os sírios, os persas, todos eles eram considerados gentios. E observa que o versículo diz que a parte exterior foi dada aos gentios, e os gentios iriam calcar sobre esta parte exterior por 42 meses. No nosso estudo aí a gente pode ver o que simboliza 42 meses. Nós já vimos isso já diversas vezes no Apocalipse. Tem essa numerologia em Daniel, né? E esses 42 meses, ele simboliza um período não literal desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Ele fala de uma perseguição do mundo durante um período da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo. Obviamente, na medida em que o tempo avança para o fim, essa perseguição se torna mais renhida, ela vai aumentar cada vez mais. E esses 42 meses também são representados em Apocalipse 12:6 por 1260 dias. Se você pegar 1260 dias e calcular para dar em meses, vai dar 42 meses. Se você pegar Apocalipse 12:14, nós vamos ver a referência de tempo, tempos e metade de um tempo. Isso quer dizer a metade de 7, né? Apocalipse 13 vai aparecer também a numerologia de 42 meses. Mas esse número que João tira vem de Daniel 7:25, que eu coloquei aí: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Observa que nós vamos entender mais sobre esses 42 meses no Apocalipse 13, porque é um tempo em que o anticristo vai reinar, né, ou governar sobre toda a humanidade. Só que 42 meses ou 3 anos e meio, né, que dá 1260 dias, é a metade de 7. Daniel, ele vai descrever as 70 semanas do Messias, e diz que no meio das 70 semanas, na última semana, uma semana tem 7 dias, no meio da última semana é quando o homem da iniquidade se manifesta. Isso tudo é simbólico, né? Não é literal. Então João, ele está aqui vendo que os gentios, se o santuário é a igreja, e os gentios foi dado a calcar sobre o átrio externo, foi dado a pelejar, né? A palavra calcar aí eu coloquei, é pisar fisicamente com os pés, oprimir, subjugar, dominar, desprezar ou tratar com desprezo. João aqui está descrevendo no versículo 1 e 2 que a igreja vai ser perseguida sobre os gentios. E essa igreja, ela vai
estar protegida espiritualmente, mas não fisicamente. No entanto, muitos cristãos morrem nesse momento, estão morrendo por causa do Evangelho, né? Observa que no nosso estudo aí, isso significa a metade de 7 anos, o que é um ponto de vista simbólico, sugere um período completo de sofrimento que foi encurtado pela metade. Então, ou seja, se o anticristo iria reinar sobre 7 anos, foi diminuído em 3 dias e meio, podemos falar assim. Lembra que Jesus falou? Se naqueles dias o tempo não fosse sido abreviado, nem os escolhidos seriam salvos, né? Observa, esse período de 42 meses e 1260 dias não pode ser entendido literalmente, pois é o tempo dos gentios. Lucas 21 vai dizer o seguinte, Evangelho de Lucas 21 diz, Lucas 21, 24: cairão ao fio da espada e serão levados os cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, e Jerusalém será pisada por eles. Então, observa que João aqui está falando que a igreja, ela vai estar protegida, a igreja vai ser medida, ela vai ser protegida, mas a igreja será perseguida. Os gentios irão estar na parte de fora do santuário, pelejando, lutando contra a igreja, mas a igreja estará protegida espiritualmente. Até na morte o cristão vence. Até na morte, perdendo sua vida, o cristão vence. Parece uma loucura, né? Porque hoje a gente vê que o que é ensinado é completamente diferente, né? A gente vê que é o contrário, né? Que Jesus veio para dar vida em abundância, que você vai comer o melhor dessa terra. É claro que Jesus veio para dar vida em abundância. Só que ali não quer dizer que você vai descansar em uma fazenda, por exemplo, e vai ficar ali tranquilo. Ali mostra a passagem que Jesus veio para nos livrar do inferno. Essa é a vida e vida em abundância, né? Mas observa, todos entenderam até aqui que essa medição é a proteção, que esse santuário representa o povo de Deus e que o mundo vai pelejar contra a igreja. Deu para compreender até aqui nesses 2 versículos? Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar se alguém tiver. O pastor Alexandre está aí para responder, né? Observa que o verso 3 em diante vai se mudar o cenário. João mede no verso 1 e 2, e agora do verso 3 em diante aparecem 2 testemunhas, e daqui aparecem-se várias interpretações. Observe o verso 3: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Observa que no verso 2, os gentios iriam pelejar contra a igreja por 42 meses. É a mesma quantidade aqui em dias. As 2 testemunhas, elas vão profetizar por 1260 dias, ou seja, isso é um tempo determinado, não é literal, mas é simbólico. Aqui é o cavalo branco, né, que saiu vencendo para vencer, né, que o evangelho avança cada vez mais. Só que quem seria essas 2 testemunhas? Aí no nosso estudo eu coloquei no ponto aí embaixo, e a igreja é representada pelas 2 testemunhas. Observe, quem são essas 2 testemunhas?
Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias. Alguns acreditam assim, em virtude de que esses foram os dois homens que foram para o céu sem experimentar a morte. Alguns acreditam que para poder chegar ao céu é necessário que nós morramos, porque Jesus disse que o reino de Deus não entra carne e nem sangue, né? E como na Bíblia, somente esses dois homens, em todos os 66 livros da Bíblia, somente esses dois homens foram as únicas pessoas que nunca experimentaram a morte. Enoque foi transladado, né, lá em Gênesis, e Elias subiu ao céu em uma carruagem de fogo. Por que eles acreditam que essas duas pessoas representam esses dois homens? Primeiro, porque eles nunca morreram, e lá na frente, mais à frente, depois no capítulo, nós vamos ver que elas vão morrer. Então eles entendem, não, é Enoque e Elias, porque eles não morreram, aí vão vir para cá, vão voltar novamente, vão morrer, aí vão subir ao céu. Outros entendem que eles falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas em características desses dois profetas. Elias é representado no verso 5 e Moisés representado no verso 6. Por que alguns acreditam que é Moisés e Elias? Porque nós vamos ler aqui no verso 5, olha só o verso 5. O verso 5 diz: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, Elias, ele fez uma oração e desceu fogo do céu. Olha só o verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, e têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Observa que uma das pragas do Egito foi que as águas do rio Nilo se tornaram sangue através de Moisés e Arão. Então, por causa dessa representação, dessa autoridade que tem essas duas testemunhas, alguns entendem que são Moisés e Elias. Outros entendem que são Enoque e Elias. Mas existem também outros pensamentos. Martin Lloyd-Jones entende que as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. A posição aí, ao ponto D aí do nosso estudo, a posição reformada a qual eu defendo, a posição reformada entende que elas falam do testemunho da igreja. Essas duas testemunhas, elas seriam um período da igreja, né? Um período em que a igreja tem que pregar, né? Levar o evangelho, né? Observa, a posição reformada entende em que elas falam do testemunho da igreja. Moisés e Elias, a lei, os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aquele para quem o evangelho é doce, em meio àqueles aos quais o evangelho é amargo. Observa que essas duas testemunhas eram um método que Jesus usou para dividir os seus discípulos para poder pregar o evangelho. Observa, duas testemunhas eram o método usado por Cristo para o testemunho ao mundo, em Lucas 10:1. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, é o que está escrito em Lucas 10, e mandou-os adiante,
da face de 2 em 2, todas as cidades, lugares onde eles haviam de ir. As 2 testemunhas são também as 2 oliveiras no verso 4. Olha só, vamos ler o verso 4. São estes as 2 testemunhas e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui é uma referência a Zorobabel em Josué em Zacarias 4. Observa, essas 2 figuras são encontradas em Zacarias 4, de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra no poder do Espírito para restaurar Israel. Essas 2 oliveiras são estes 2 candeeiros, são o símbolo da palavra de Deus proclamada pela igreja. Então eu acho que o meio mais fácil de você, eu acho que o pensamento mais fiel de você entender essas 2 testemunhas seria a igreja, porque não seria uma coisa estranha você ver aí vamos dizer que Moisés fosse um profeta barbudo, né, com cajado branco, com cajado, todo cabeludo, andando pelas ruas de Jerusalém, profetizando. Não fica assim uma história assim, um conto de Harry Potter, tipo um conto de fada, sabe? Uma coisa assim meio sem pé e sem cabeça, né? Então, acho que a interpretação mais fiel é a gente entender que essas 2 testemunhas representam a igreja, porque a igreja ela é perseguida, e a igreja, quando fala de fogo, quando fala que eles têm poder para abrir e fechar os céus, ali representa a autoridade que Jesus deixou para a igreja. Observe, assim como o fogo do juízo e condenação sai da sua boca, é a referência de Jeremias 5,14, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios. Assim como Elias orou e fechou o céu, e Moisés recebeu autoridade para converter as águas em sangue, assim também, quando o mundo rejeita a mensagem, ele se expõe ao juízo de Deus. Então observa que o verso de número 6, elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade sobre as águas para converter em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Aqui representam a autoridade. O próprio Jesus disse no final dos evangelhos, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pisarão na cabeça de serpentes. Se vocês tomarem algo mortífero, não lhes fará mal nenhum. Isso é a autoridade da igreja. A igreja ela tem autoridade sobre as trevas, né? Só que a gente espera um milagre. A gente quer que a gente se a gente lê isso aqui literalmente, a gente pensa que vai acontecer milagres e maravilhas, né? Se Deus desse a autoridade para todos nós fazer poder ser fogo do céu, né? Fisicamente, eu acho que a gente ia matar muita gente, né? O próprio Pedro disse: Senhor, dai-me autoridade para mim fazer descer fogo do céu, que esse povo aqui não quer aceitar, né, a tua palavra, né? E observa que a igreja ela tem autoridade sobre o diabo. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então às vezes a gente pensa que o diabo tem poder sobre a igreja, mas ele não tem. Aqui, essa representação aqui mostra que a igreja ela tem autoridade. Continuando o nosso estudo, a igreja
somos perfumes de vida para a vida e aroma de morte para a morte. A igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a missão, sua missão, no verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Observa que nós vamos entender mais sobre essa besta no capítulo 13, né? Mas notem vocês que essas duas testemunhas, ela tem um período para dar o testemunho. A igreja está aqui dando testemunho de Jesus Cristo, está aqui anunciando o Evangelho. O próprio Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas até em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Muita gente pensa que Deus ele precisa de advogado, mas na realidade ele precisa de testemunhas, pessoas que mostrem quem Jesus é. Jesus disse que nós só seríamos conhecidos pelo mundo se nós fizéssemos o que ele fez. E o que ele fez? Ele amou uns aos outros, né? Se alguém der um tapa no seu rosto, eu sei que é difícil, mas a gente tem que virar outra face, né? Se alguém pedir para andar 1 milha, você tem que andar 2, né? Jesus disse que a gente tem que dar comida para aquele que não tem. Isso tudo é uma expressão que nós temos que amar uns aos outros. Todas as vezes que Jesus encontrou alguém, todas as vezes ele amou. O jovem rico, por exemplo: Senhor, o que é que eu preciso para me poder dar a vida eterna? Jesus olhou para ele e o amou, né? O que diz no Evangelho de Lucas, né? Então observa, Jesus encontrou com Zaqueu, que era ladrão, que era publicano, pecador. Jesus posou, né, na casa de Zaqueu. Jesus encontrou Maria Madalena, prostituta, que foi pega em adultério, e disse para ela: nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. Então observa que a igreja ela precisa dar o testemunho de Jesus. Ela precisa testificar quem é Jesus para a humanidade, né? Eu estava conversando com a empresa, contratou um auxiliar, e aí nós conversa vai, conversa vem, e aí eu sei que nós chegamos, ele mora numa cidade aonde é o nome de um santo, Santo Antônio, um lugar perto de Brasília. E aí a gente conversa vai, conversa vem, e aí a gente começou a falar sobre a igreja. E aí ele falou assim para mim: eu não vou para a igreja não, eu já fui, já vi tanta coisa lá na igreja, que aí eu não vou mais não. Aí eu falei para ele: então você não ama Deus? Aí ele falou: amo, eu oro todo dia eu oro. Aí eu falei: mas como que você ama Deus se você não conhece Ele? Aí ele pensou. Aí eu falei assim para ele, ó, você estava na igreja, não era por Deus, mas sim pelas pessoas que estavam lá. Porque se você estivesse lá por Deus, você não teria saído da igreja com os defeitos que a igreja tem. Aí eu expliquei assim para ele, falei: ó, a igreja ela é com todos os seus defeitos. Eu falei para ele: eu faço parte da igreja, mas eu sou pecador igual você, às vezes até pior. E só que a igreja, com todos os defeitos, com tudo que você vê, com todos os pecados, todos os erros, a igreja ela é a referência de Deus na terra. Aí falei para ele: a igreja ela é composta por pessoas pecadoras, pessoas erradas, que buscam ser uma pessoa melhor amanhã. Aí eu falei: tem pessoas que usufruem disso, tem gente que aproveita disso, tem gente que está lá só por estar, tem. Aí eu falei para ele: mas se você amar Deus de verdade, você vai fazer de tudo para conhecer. E o único meio de você conhecer quem Deus é através da igreja. Aí ele ficou refletindo. Aí eu falei: se você amar Deus de verdade, você não vai olhar para as pessoas, mas você vai olhar somente para Deus. Aí ele chegou à conclusão: não, você tem razão. Pensando dessa forma, eu não amo Deus não. Aí eu falei: não, porque quem ama, você faz de tudo para conhecer. Aí eu perguntei para ele: você já leu a Bíblia? Aí ele falou: não. Eu falei: então, como que você vai amar a Deus se você não conhece?
Falei, porque uma grande prova, a maior prova que Deus se mostra ao homem é através das Escrituras. Aí eu consegui vencer ele, mostrar, mostrar, que o quanto que a gente fala que ama a Deus da boca para fora, né? A gente diz, Deus é o meu tudo, eu tenho fé, é isso, é aquilo, mas Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras, João 14, 22, e as pratica, esse é quem me ama. Amém? Observa, Satanás não pode deter o avanço da igreja, que os eleitos sejam salvos. O valente é amarrado, as testemunhas seguem proclamando, Atos 1:8, nós somos chamados para ser testemunhas. Mateus 5:14, nós somos a luz em meio às trevas. 2 Timóteo 2:9 e 10, pelo qual sofro, até estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. O verso 10, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, a glória eterna. A igreja será perseguida e sofrerá a morte, né? Verso 7, olha só o verso 7, quando tiverem de dar, então tiver concluído o testemunho, devem dar a besta que surge do abismo, pelejará contra ela e as matar e as vencerá. Verso 8, e o seu cadáver ficará estirado na praça da cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Observa que aqui a ideia não é Jerusalém, mas essa Sodoma e Egito é uma expressão na época de João para mostrar que o mundo inteiro se levanta contra a igreja. Na época de João, Sodoma e Egito eram consideradas cidades pecaminosas. Pois não tem um Gênesis que Deus destruiu Sodoma, com a chuva de fogo, Egito, aonde acontecia a idolatria, Então aqui é uma ilustração que João quer mostrar que o mundo inteiro odeia a igreja, e o mundo inteiro vai perseguir e vai matar a igreja. E aqui nós podemos ver que a igreja, alguns acreditam que a igreja vai haver um tempo que ela vai perder a sua força. A igreja não vai mais ter tanta influência no mundo, porque olha só o verso 9, depois que eles morrerem, essas testemunhas, do verso 9 diz, então muito dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Verso 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então observa que depois que essas testemunhas morrem, o mundo se alegra. O Sodoma e o Egito aí, que é uma linguagem para descrever ao mundo, eles se alegram. A igreja se foi, a igreja não influencia mais, Lembra quando João Batista, ele apontava o dedo, na cara do imperador, porque estava tendo relações com a sua cunhada, e então ele era a pedra no sapato, e no final ele foi silenciado. Da mesma forma é a igreja ela tem que mostrar para o mundo o pecado, ela tem que ser a voz ativa nessa terra, porque o mundo tem mudado, as leis têm, aquilo que antes era certo, para nós, hoje não é mais certo. Hoje aquilo que para nós no passado era errado, hoje, no mundo de hoje é o certo.
A gente vê também na área política, né? Se não tivesse a bancada evangélica lá que lá tem, muitas leis contra os nossos princípios seriam aprovados, né? E aqui a gente vê que a igreja, ela vai ser morta e o mundo vai se alegrar. Observa no nosso estudo aí, o espírito do anticristo sempre esteve no mundo, 1 João, mas esse espírito de oposição vai se encarnar na pessoa da besta no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. O anticristo vai fazer guerra contra o santo e vai os vencer. Ele é o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses. Ele vai fazer querer ser adorado como Deus, em Daniel 9:27, Apocalipse 13:8. Bem próximo do fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja, e ele dará todas as evidências de estar por baixo. Mas Jesus disse que se esse não fosse abreviado, a igreja não suportaria. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Os crentes, ao morrerem, vencerão o diabo e o anticristo. Apocalipse 12. A palavra testemunha é martiria, que traduzido, que o significado é proclamador e mártir. Nem mesmo essa matança fica fora o desígnio de Deus, pois o anticristo é dado a vencer. Apocalipse 13:7. O diabo e seus agentes só podem agir sobre a permissão de Deus. Então a igreja ela vai sofrer, e isso já é notório, mas Jesus ele nos consolou. João 16:33, eu deixei aí: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Observe Romanos 8:18, a glória futura supera o sofrimento. Então observa que a vitória do mundo sobre a igreja será passageira, no verso 8 e 11. Essa cidade não é literal, não é nem Jerusalém nem Roma, contudo é um certo sentido, e tanto Jerusalém como Roma é a cidade desta ordem terrestre, que inclui a todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa cidade é o mundo hostil a Deus e a igreja. Mas observa que nós vimos até no verso 11, que no verso 10, que 9 e 10, que essas testemunhas elas vão morrer e o mundo vai se alegrar. Só que aí no verso 11 nós vemos aqui a evidência do arrebatamento, e ele não é secreto. Observe o verso 11. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz ouvinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Observe, no nosso estudo, o ponto 4 aí, a vitória do mundo sobre a igreja é passageira e infundada. Não, eu já li isso aqui, né? É o ponto aqui, a ressurreição gloriosa da igreja, verso 11. Esses 3 dias e meio também é um número simbólico. A igreja experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora experimenta o poder de sua ressurreição. Em conexão à segunda vinda de Cristo, serão restituídos à igreja vida, honra, poder e influência,
mas para o mundo a hora da oportunidade terá passado para sempre. A vinda de Cristo e a ascensão da igreja serão visíveis pelo mundo. Não há aqui menção de um arrebatamento secreto. Cristo desce, a igreja sobe na mesma nuvem de glória. Isso está de acordo com o ensino de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios 15, 52. Todos os santos, os mártires, têm sido encorajados com certeza da ressurreição, do arrebatamento e da glória celestial. Esta é a nossa bendita esperança. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 4,16: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Observa que o verso de número 12 diz assim: e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então observa que a igreja morreu, a igreja ficou estirada durante 3 dias e meio, todo mundo se alegrou, e a igreja agora reviveu, renasceu, voltou a viver, e todos contemplaram a igreja subindo ao céu. Então observa que essa ideia de arrebatamento secreto, ela é uma compreensão teológica, mas não bíblica. Você acha muito mais referência de que a igreja passa pela grande tribulação, que a igreja será arrebatada visivelmente, do que dizer que ela que ela vai ser arrebatada secretamente. Primeiro, que não tem nenhum versículo bíblico para dizer que Jesus vem secreto, né? A Bíblia diz que ele virá repentino, né? O dia dele é como ladrão, e Jesus disse: todo olho o verá. Atos 1, quando Jesus sobe ao céu, né, que Jesus ficou ali 40 dias com os discípulos e foi subir ao céu, né, diz que quando ele subiu nas nuvens, ficaram 2 anjos junto com os discípulos e disseram para eles: esse mesmo Jesus que vocês vieram subir, vocês vão ver ele descer, né? Então podemos ver aqui que a igreja, ela será arrebatada visivelmente. Agora, o verso 13, nós podemos ver aí depois no nosso estudo, o terror indescritível dos ímpios, verso 13 e 14. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então observa que Jesus volta, e todas as vezes que ele volta, como é descrito em Apocalipse, acontece terremoto, acontece fogo, e todo o mundo vê e contempla. Só que o povo aqui, o mundo, no verso de número 14, vai acontecer, verso 13, vai acontecer o terremoto, vai morrer muita gente. Isso é uma descrição para mostrar que quando Jesus voltar para o mundo, será horrível, e o mundo vai dar glória ao Deus do céu, porém não vai ter mais a segunda chance. Observem no nosso estudo: o terror indescritível dos ímpios. A alegria do mundo transforma-se rapidamente em grande temor. A terra está tremendo. E é o mesmo quadro de Apocalipse 6:12. O terremoto aqui também precede o juízo final. Os ímpios são cobertos de terror. Eles dão glória a Deus, não porque se convertem,
são como Nabucodonosor, que muitas das vezes deu glória a Deus, mas não era convertido. Jesus chega e aqui pode nos ensinar que o mundo está maduro para o juízo, porque apesar da sua impenitência, ainda rejeitou o testemunho da igreja e perseguiu e matou os fiéis, né? Então, notem, senhoras e senhores, que o interlúdio aqui, a pausa entre a sexta e a sétima trombeta, Deus está protegendo seu povo. E nós precisamos apenas descansar em Deus. Não é fácil, mas precisamos aprender a descansar em Deus. Com Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas eu quero concluir, e o verso 14 diz: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Observa que do verso 15 em diante, novamente nós vamos ver um culto. Lá no sétimo selo nós vimos um culto, e na sétima trombeta nós vamos ver um culto de novo. Verso 15: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha só no nosso estudo: o anjo toca a trombeta, e a alegria dos remidos e o pavor dos ímpios. Um anúncio de vitória. O céu prorrompe em vozes de exaltação a Cristo. Observa, eles estão aqui exaltando. Olha só a parte B do verso 15: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Jesus volta e agora ele reinará para sempre. Olha só, o reinado vitorioso é eterno de Deus e de Cristo, proclamados pelos anjos. O reinado de Cristo será vitorioso e eterno. Essa é a mensagem do Messias. Cristo vai reinar até colocar os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Então entregará o reino ao Deus Pai, e aí será o fim. Uma aclamação de louvor. A igreja glorificada, honrada, se prostra e adora a Deus. Verso 16 e 17. E os 24 anciãos, que nós dizemos que representa o povo de Deus, que se encontram assentados pelo seu trono, diante de Deus, prostram-se e sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu lugar com grande poder e passastes a reinar. Não observa que a igreja agora ela adora, a igreja agora ela se prostra, a igreja está diante do Senhor, o adorando para sempre. Olha só no nosso estudo: a igreja não apenas está na glória, mas também no trono. Os anciãos deixaram os seus próprios tronos e se prostram e adoram, e a adoração diante do trono de Deus. Eles dão graças por 3 bênçãos. Primeira, Cristo reina supremamente, capítulo 11, verso 17. 2, Cristo julga justamente, verso 11, capítulo 11, 18. O Cordeiro é também o leão. E 3, Cristo recompensa graciosamente. Observe o verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados
os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Observa que quando Jesus volta, aqui nós vemos aqui a recompensa, nós vemos aqui o recebimento de galardão, Observa que o versículo 18 começa que Deus, Ele dá juízo a todos aqueles que perseguiram a igreja, mas também Deus, na parte B do versículo 18, Deus dá galardão aos seus profetas, servos e profetas. Observa, todos aqueles que viveram no Antigo Testamento irão receber as suas recompensas, mas não só aos profetas, mas também aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e também para os que destroem a terra. Então observa que todos nós, se a pessoa congregou na igreja que só era um cômodozinho de 2 por 3, que só tinha 5 cadeiras, mas esse irmão, ele era fiel, ele ia para a igreja a pé, ele se dedicava, ele amava o Senhor de todo o seu coração. Nesse dia ele vai estar aqui e ele vai receber a sua recompensa. Aqui mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus voltar, vai ser horrível para o mundo, mas para a igreja vai ser um momento de glória. A gente tem uma ideia do juízo final, a gente só pensa a parte do povo condenando, indo para o inferno, aquela coisa toda, mas a igreja será vitoriosa nesse dia também. Ela vai receber a sua recompensa, ela vai entrar para o descanso eterno, E aqui não vai ser só aquele que é estudioso, aquele que foi líder da igreja, aquele que liderou uma igreja com 1000 membros, mas todo aquele que foi fiel até o fim, aquele que a igreja era debaixo de uma lona, aquele que a igreja começou numa casa, aquele que estava fazendo a igreja no momento de perseguição às escondidas, nesse dia aqui ele irá receber a sua recompensa. A igreja anuncia, ponto 4, a igreja anuncia as cenas do juízo final, onde as glórias da igreja serão contrastadas com o tormento dos ímpios. Verso 18: enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos. Em Apocalipse 11:2, os ímpios estão perseguindo a igreja. Em Apocalipse 11:9, eles estão se alegrando por matar os membros da igreja. Mas em Apocalipse 11:18, os ímpios estão furiosos porque a igreja está na glória. Os ímpios, na verdade, os ímpios não ouviram as testemunhas, não escutaram a voz de advertência, nem abandonaram o seu pecado. Por isso, quando chegar o juízo, estão cheios de fúria, enquanto a igreja está dando graças e adorando a Deus. Enquanto os santos recebem os galardões, os ímpios são destruídos. Os santos ressuscitam para a vida e para a glória, mas os ímpios enfrentam juízo e serão exterminados, não aniquilados, ou seja, banidos para sempre da face de Deus. O dia do juízo será de glória para os santos, mas o dia da ira de Deus para os ímpios. Esse dia já está determinado. Ele será um dia de trevas e não de luz, para todos aqueles que desprezaram a Jesus e perseguiram a sua igreja. Será o dia da ira de Deus. Apocalipse 6, 16 e 17. Essa sétima trombeta é proclamado
como o último ai. E isso porque as chances acabaram e não tem mais apelação. Olha só, a igreja no céu em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios sendo atormentados, no verso 19. O santuário aberto no céu é um símbolo da profunda comunhão dos remidos com Deus, verso 19. O santuário está aberto de par em par, não há nada encoberto ou escondido. A arca da aliança, a arca é o lugar do encontro com Deus, onde a glória de Deus está presente. Ela é um símbolo da comunhão superlativa, íntima e perfeita entre Deus e o seu povo. Aqui se cumpre Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles. Também Apocalipse 21:22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso, e ao Cordeiro. Essa comunhão é baseada na expiação, e os salvos estão diante do trono da graça. Os salvos estão desfrutando de todas as bênçãos da aliança, da graça, em toda a sua doçura. A ira de Deus agora revela-se plenamente aos ímpios. Parte 19, versículo 19. Eles estão em completo e eterno desamparo, enquanto a igreja está completa e eternamente desfrutando da bem-aventurança. Leia comigo o verso 19 para que nós possamos encerrar. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, trovões, terremotos e grande saraiva. E aqui nós podemos entender que Deus cumpre a sua promessa ao homem. A arca da aliança no passado era a comunhão entre Deus e ao homem. A arca da aliança no passado era tão sagrado, mas tão sagrado, que nem todo mundo podia olhar para ela. Tem uma passagem lá, eu me esqueci qual é a passagem, que o povo carrega a arca cai, e 2 homens vão pegar ela e todo mundo morre. A arca da aliança, na época em que o sacerdote entrava no lugar santo do santo, somente ele poderia chegar e ficar diante dela. Se qualquer outra pessoa entrasse, morria na mesma hora. A arca da aliança, ela representa a comunhão entre Deus e o homem. Lá estavam os 10 mandamentos, os 2 querubins por cima da tampa, ali carregava a presença de Deus. E agora nós podemos ver que ela está aberta para que toda a igreja possa desfrutar dessa comunhão com Deus. E ainda tem alguns que procuram a arca da aliança nesse mundo. Ela está aqui no céu, no santuário de Deus. Não adianta procurar aqui na terra, que não vai encontrar, Então a gente aqui pode ver que, mais uma vez, o Apocalipse nos mostra que ele é uma carta de amor. Deus não deixa a sua igreja desamparada. Eu coloquei no nosso estudo aí, quando Jesus volta, quando Deus restabelece o seu reinado, Filipenses 2, 9 e 11, todo joelho se dobrará diante dele. Daniel 7,14, o seu domínio é eterno, agora será para sempre. O Apocalipse encerra que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai mais haver dor, não vai haver mais o ardor do sol. Já parou? Tem vezes que quando eu estou lendo isso daqui, eu fecho os olhos e eu começo a procurar, a entender, a meditar como seria a vida eterna. Só que aí eu me lembro do versículo, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, coração humano nunca conseguiu sentir o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então é uma coisa que nós só vamos descobrir
quando todos nós chegarmos lá. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Conclusão. Quem você é? Santuário de Deus ou ato exterior? Quem você é? Testemunha fiel ou amante do mundo? Onde você estará quando a 7ª trombeta tocar? Você estará no santuário aberto de Deus ou atormentado pelos flagelos? Que nós possamos essa manhã entender, eu já vou encerrar, que nós possamos essa manhã entender que muitos de nós precisam anunciar o Evangelho. Mas muitos de nós que talvez estão aqui, talvez começando por mim, não precisa anunciar o Evangelho, precisa aceitar o Evangelho. Talvez nós precisamos receber de bom grado. Às vezes nós estamos aqui, às vezes por estar. Às vezes nós estamos aqui não porque Jesus é o nosso Salvador, mas porque talvez Ele é um provedor de necessidades. Que nós possamos, a partir dessa manhã, entender que nós precisamos amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Amém. Queria que você se colocasse de pé. Logo mais às